Essa técnica ela pode ser aplicada em qualquer ambiente por qualquer adulto, desde que a criança confie nesse adulto, e especialmente se eles forem o pai e a mãe. De repente você já pegou a sua criança gritando, falando muito alto, dizendo que não vai fazer alguma coisa ou se negando. Essa estratégia ela é apropriada para essas situações. O Fala Comigo vai dar abertura para a criança falar sobre o que ela de verdade está sentindo. Eu vou te ensinar que você não deve falar ou reprimir a voz da criança. Mas, Adriana, eu vou permitir que a criança grite comigo, que o meu filho tire minha autoridade? Não, eu vou te ensinar uma estratégia mais positiva para lidar com isso. E é o seguinte, nessas situações, você não vai negar o comportamento da criança, pelo contrário, você vai afirmar. Você vai baixar na altura da criança e vai dizer para ela o que você percebeu. Entende como é diferente de dizer pare de gritar, eu mandei você calar a boca, eu sou seu pai? Então, embora você tenha escutado ou possa ter escutado essas frases na tua infância, vamos esquecer um pouquinho, né? Elas foram ruins para aquela criança. Talvez você não identifique esse comportamento como ruim para você hoje. Você hoje é adulto, tem estratégias para lidar com isso. A criança que você foi, não. Mas deixa essa criança interna ferida guardada um pouquinho, que no nosso treinamento você vai ter acesso a ela também e aprender a treinar essa habilidade com a sua criança. Vamos voltar para esse momento em que você baixou e vai falar a sua percepção para a criança. Você vai dizer para ela o seguinte: filho, eu percebi que você começou a gritar comigo quando eu pedi para você parar de assistir a TV. Você tá chateado comigo? Você pode dizer isso de outra forma? Eu notei que sempre que eu te peço para parar alguma coisa, você se estressa. O que será que está acontecendo? Você percebeu aí a comunicação? A comunicação não foi feita em relação ao ato somente, foi feita em relação à emoção. Por isso que o nome dessa técnica é Fala Comigo. Fala diretamente com o eu da criança, com o eu interno e não com o comportamento. A técnica Fala Comigo pode ser aplicada com os adultos, pode ser aplicada aí na tua relação com o teu companheiro ou tua companheira. Ela diz para outra pessoa como você a percebeu, e isso é empatia. Isso funciona mesmo. Volta lá para a cena com a sua criança. Sabe o que vai acontecer a partir disso? A criança ela vai diminuir a tensão, vai levar para um outro polo do cérebro, ela vai sair do cérebro mais emocional, ela vai deixar de ser guiada, por exemplo, por uma partezinha bem primitiva do nosso cérebro, que é a amígdala, e aí ela vai pensar sobre, ela vai para o polo mais racional. Adriana, por que eu preciso fazer isso com a minha criança? Ela não consegue fazer isso sozinha. Ela precisa da ajuda de um adulto. Ah, mas meu filho já tem 10 anos. Ele também pode precisar dessa ajuda. Um adulto pode precisar. Então, quando você vai para essa técnica do Fala Comigo, você acessa. Sabe o que vai acontecer? A criança vai começar a falar. É, pai, é, mãe. Todas as vezes que alguém me chateia, eu grito. Eu grito porque estou com raiva. E aí você pode dizer para ela: eu entendo que você está com raiva, mas eu percebi que você sempre fica com raiva quando está com muito medo. Medo de perder, medo que eu brigue com você, medo que eu te exponha, medo que eu te chame ou que eu grite com você. Então você vai conectar os sentimentos da criança com os pensamentos. Dessa forma, você vai conseguir organizar a experiência. Então, todas as vezes que a sua criança for agir diante dos mesmos comportamentos ou mesmas situações, ela vai fazer esse exercício com mais facilidade sozinha. Ela vai para o outro polo do pensamento e aí ela vai conseguir articular para dizer o que ela pensa. Essa técnica só é possível de ser implementada se você estiver aberto a ouvir.
Não é uma técnica para você exercitar o tempo todo com a criança. Veja só, se existirem momentos em que você não está aberto para escutar uma crítica ou que é muito difícil para você ser criticado, evita essa técnica em momentos em que você está mais fragilizado ou com raiva. Por quê? Porque você talvez não suporte a crítica que seu filho vai fazer a você, mesmo que ela não use palavras tão ofensivas. Talvez você entenda como uma ofensa. Então, antes de fazer esse exercício, acalma um pouco, respira, observa e tenta ver o que seu filho vai falar, que questões ele vai trazer a você, para você ter mais sabedoria ao escutar. Isso vai te dar uma confiança, o seu filho vai passar a confiar mais em você, se você acolher o que ele tem para dizer, sem explodir, sem colocar muita raiva na hora da situação. E eu entendo que é super difícil em alguns momentos. Se esse for o momento que você está passando, tenta ver, tenta sair para algum lugar, respirar, voltar, contar, né? Refletir sobre o que você vai fazer e voltar à cena. Isso vai ser bom para você e para o seu filho também.